Graça e paz, queridos. Amém? Amém? Olha, eu não sei o pastor Levi, eu não sei o pastor Edion, mas olha, eu orei agora ali, eu falei assim, o pastor Daniel não chegava, eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia, que eu acho que alguém de nós vai ter que ministrar a ceia. Pastor Daniel, olha, eu orei tanto pela sua vida agora de manhã. Você pode dar um sorriso para a pessoa que está próxima a você? Muito bom estar na casa do Senhor. É sempre uma alegria poder adorar ao Senhor. Eu queria convidar um voluntário. A Loma, né, Loma? Não vou fazer teatro, pessoal, calma. Valendo um Ferrero Rocher. Mas tem que vir e confiar em mim. Confia em mim? Não? Amém, tá bom. Então você vai seguindo o que eu for falando para você ganhar Ferrero Rocher, beleza? Então, Isaac, por favor, caminhe para frente. Pode vindo. Mais para sua esquerda. Não, um pouquinho só, agora para frente. Vai, pode ir seguindo. Vai, mais um pouquinho para a esquerda. Alcança a mão direita, seu lado direito. Abaixa, abaixa, mais um pouquinho para o lado esquerdo. Aê, palmas para o Isaac. Valeu, Isaac, obrigado. Queridos, queria pensar com vocês sobre confiança essa manhã. Algo que já estava no meu coração e aí Deus usou a vida do Adriel essa semana para confirmar isso. Eu sou muito desconfiado. Eu já confiei em muita gente. E com o tempo e com o passar do tempo eu fui desconfiando. Eu fui desacreditando. E eu acredito, assim como você também já confiou e já se decepcionou com muitas pessoas. E é interessante pensar sobre confiar num tempo de desconfiança. É interessante pensar que nós precisamos confiar nas pessoas, sendo que as pessoas não passam para a gente certa confiança, credibilidade. Nós estamos vivendo num momento no nosso país agora de desconfiança. Eu não sei se você tem essa ideia de que eu tenho essa percepção, mas a gente vai percebendo que as pessoas estão bem desconfiadas com o que vai acontecer. Um pouco desacreditadas. E Deus tem me levado sobre falar sobre confiança, pensar sobre confiança. Mas o que é confiar? Você já parou para pensar o que seria então confiança? A palavra confiança, eu gosto muito da língua portuguesa, então eu sempre vou procurar o significado. Ele vai falar assim: confiar, por algo ou alguém sob a guarda ou os cuidados de pessoa, instituição, em quem se tenha confiança. Deixar, entregar a responsabilidade de algo ou alguém. Essa é a que eu mais gosto.
entregar a responsabilidade de algo ou alguém. Ou seja, eu tiro da minha mão e entrego para outra. Encarregar a outrem ou depender. Quando eu pensei nesse conceito de confiança, eu falei assim, eu não tenho nenhuma dessas características. Porque confiar fala de entregar. O Isaac estava aqui, pensa. E aí eu falei, vou fazer a dinâmica aqui na parte de baixo. Aí eu falei, não, mas tem ceia. O pessoal vai trompar ali e vai virar. Não, aí pensa. Eu falei, em cima tem toda a estrutura. Nós estamos desacreditados. E aí a sociedade tem falado, é isso, você pode tudo, você não precisa de ninguém, você é autossuficiente, você é independente, não dependa de ninguém. E aí o Evangelho vem e fala, não, dependa de Jesus, confie no Senhor, descanse no Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia lá, na carta do apóstolo Paulo em Filipenses, que é um dos livros que eu mais gosto. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, a partir do versículo de número 10. Filipenses 4, 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Achou aí? Amém? Diz assim, eu estou lendo na Almeida. Diz assim, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplica ao nosso coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem falado conosco desde que nós chegamos aqui. Podemos, ó Deus, sentir a tua presença. Continua, Deus, a ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu contextualizar vocês aqui. A epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses foi escrita por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Então ele estabelece aquela igreja dos Filipenses, na região da Grécia, certo? Então ele vai na sua segunda viagem missionária e estabelece então essa igreja dos Filipenses. Ok? Até aí, beleza? Então ele vai lá e deixa um camarada chamado Epafrodito para ficar fazendo, essa ponte de cuidar da igreja ali para ele. Ele vai lá, estabelece e deixava alguém lá, certo? Deixava um missionário lá ajudando ele. E ele deixa então Epafrodito. O que acontece? Paulo é preso dentro desse contexto. Perseguido, caluniado, é preso. E aí então a igreja fica acontecendo normal, a igreja dos Filipenses normal, e Epafrodito fica lá como responsável, como se fosse o pastor, o obreiro daquele lugar. Paulo é preso então, e aí ele escreve essa carta dos Filipenses dentro da prisão. Ok? Beleza? Para a gente poder chegar aí aonde é o texto da carta de Filipenses 4. Então o que acontece? Paulo tinha um relacionamento muito próximo com os filipenses. Dessas igrejas todas, os filipenses eram quem Paulo tinha mais afinidade, mais relacionamento, mais proximidade com eles. Tinha os Tessalonicenses, até ele vai falar no capítulo 4, mais para frente, ele vai falar, olha, eu entrei em contato com os Tessalonicenses, mas foi com vocês que eu criei esse vínculo. Então essa proximidade com os filipenses foi essa igreja que acolheu Paulo.
E eu gosto muito porque eu me sinto mais ou menos dentro desse contexto da história de Paulo, de ser acolhido. Então Paulo é acolhido pelos filipenses. Quando Epafrodito chega para entregar um envelope para Paulo com oferta, ele então escreve a carta do capítulo 4 do versículo 10. Ele escreve essa carta e fala, você vai lá e leva então para a igreja dos filipenses. E aí ele então fala, o versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente revolver a lembrança, entendeu? Então estava preso, agradece, chega lá, aqui o envelope que a igreja mandou para você, né? A oferta, o cuidado e tal. E aí Paulo fala, então só um pouquinho. Ele vai lá, escreve a carta, Filipenses 4, e entrega para Paulo levar, para Epafrodito levar para os filipenses. Certo? Ok? Então ele vai dentro desse contexto. Aí o versículo de número 11, ele usa um termo ali, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa palavra contentar é uma palavra de origem grega, né? Ele vai falar aqui, o termo que é usado na realidade é autossuficiente. É um termo de uma filosofia grega, o estoicismo. É uma palavra estoica, estoicismo. Então ele vai usar esse termo para se referir à autossuficiência. Então Paulo usa a linguagem daquele povo, para você poder entender. Não é aleatório que aparece a palavra ali, contentar-me. A sua versão fala contentar-me ou não? Tem outras versões que vão falar, já aprendi a viver, já aprendi. Alguém fala contentar-me? Tem? Essas versões mais antigas aí, tipo a minha, aprendi a contentar-me. Mas é para você poder entender. Contentar, então, é uma origem estoica, fala de autossuficiência. Por que Paulo, então, Davi, vai usar esse termo? Onde eu quero chegar? Porque esse pessoal falava de autossuficiência, ou seja, nós não dependemos de ninguém. Nós não confiamos e nós não precisamos de ninguém. Nós somos autossuficientes. Quando Paulo usa então, aprendi a contentar-me, ou seja, já aprendi a ser autossuficiente. Estão entendendo? Eu não sou autossuficiente da forma que vocês pensam que eu sou. Essa autossuficiência que você tem está errado. Porque eu não confio da forma que você confia. Eu não acredito da forma que você acredita. Ele está querendo dizer para esse povo. Eu não dependo da forma que você depende, mas a minha autossuficiência, a minha dependência está em Deus. E aí ele vai seguindo, sei estar abatido, sei passar necessidade, sei estar instruído, ter abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Então essa ideia de autossuficiência me faz pensar que, de alguma forma, ou de certa forma, aquele povo não confiava em Deus. Aquele povo não acreditava da forma que Paulo acreditava. Então ele usa o termo, a linguagem daquele povo para explicar para eles que vocês estão confiando na pessoa errada, da forma errada. Mas eu quero dizer para vocês que a minha autossuficiência não é igual a de vocês. A minha confiança não é igual à confiança que vocês têm. Pensando nisso, eu quero destacar 3 pontos. Né? A gente é batista, igual diz o Leandro, a gente tem que falar 3 pontos. Né, Leandro? Primeiro, confiar em Deus é necessário fé. Repita comigo, fé. Ah não, pode ser mais forte, a pessoa que está lá em casa não escutou. Então, é necessário ter... Bonito. Escutaram aí, pessoal? O pessoal está animado aqui. É necessário ter fé. A Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento, que o justo viverá pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Tudo que tiver relacionado à fé vai falar de confiança.
Eu particularmente vivi e vivo algumas situações na minha vida totalmente de fé. Tenho dado passos na minha vida de fé que eu falo, meu Deus, eu não consigo ver, se não for acreditando que Deus está nesse processo. A minha vinda para cá, o processo no seminário, o tempo em Pitanga, a saída e vinda para a igreja aqui, tudo num passo de fé. Ontem a Loma falou uma coisa bacana que a gente sempre conta testemunho de outras pessoas, né? Ai, porque Deus fez lá na vida, amém, isso nos ajuda na nossa fé. Mas quando a gente vive essa experiência de fé, quando você e eu vivemos experiências particulares de fé, a gente fala com propriedade, não é verdade? Quando Deus permite que aconteça alguma coisa na minha e na sua vida, que vai provar a nossa fé, que vai provar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a gente fala com muito mais propriedade, não é verdade? Eu sinto dessa forma. De quando Deus fala comigo, quando acontece alguma coisa em que a minha fé é treinada, a minha fé é provada, eu falo, Deus, eu estou entendendo, o Senhor está querendo trabalhar a minha fé. Paulo então sabia que a fé dele estava no Senhor. Paulo sabia que, independente de tudo que ele passasse, Deus estava com ele. Querido, é necessário ter a convicção de fé. A Bíblia vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. É ter a convicção de que Deus está cuidando de mim e de você. É dar o passo e Deus vai colocar o chão. Segundo, a confiança é uma decisão. A confiança está relacionada à decisão. Eu e você precisamos decidir a confiar. Confiança é uma decisão. Quando você namora, quando você fica noivo, quando você casa, você decide, certo? É uma decisão, é um passo. Da mesma forma, eu e você precisamos decidir a confiar no Senhor. Estamos acostumados, de repente eu posso até dizer, acostumados a não depender de ninguém, a não precisar pedir ajuda. Mas aí Deus vem e fala, através do versículo 12, eu gosto bastante: sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo sabia que independente do que ele estava vivendo, Deus estava com ele. Ele decidiu caminhar com Deus, independente da situação. Paulo, ó, que ele foi preso, estava preso, foi açoitado, perseguido, caluniado. E mesmo assim ele decidiu caminhar com o Senhor. É preciso decidir, dar o passo de fé. Decida confiar, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando parece não haver solução. Decida confiar. Eu gosto do texto que vai falar: uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. E o terceiro e último ponto vai falar sobre entregar. Entregar é o que eu mais gosto, não está mais comigo. Entreguei, está aqui, ó. A responsabilidade não é mais minha, é com a outra pessoa. Eu confesso que eu, Davi, tenho muita dificuldade de entregar. E eu não estou falando apenas de entregar isso aqui e tal, não. A ideia é de entregar. Porque quando eu falo, Adriel, pega esse papel aqui, eu estou entregando para o Adriel. Não está mais nas minhas mãos. Mas eu fico, Adriel, toma aqui. Aí o Adriel vai pegar, eu fico, só um pouquinho, Adriel. Fico puxando. E nós somos assim. Nós falamos, Deus, aqui está a minha vida. Aí Deus começa a controlar, a mexer naquilo que a gente precisa ser mudado.
E aí a gente fala, Deus, só um pouquinho, essa parte aqui o Senhor traz para mim aqui novamente, que eu vou, não é assim? Ou é só comigo que acontece isso? Deus, nessa área aqui eu não confio totalmente, eu vou dar o meu jeitinho, vou mexer os meus pauzinhos aqui para adiantar esse processo. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, aqui está, eu estou te entregando. A hora que Deus começou a mover na minha vida algumas situações, eu falei, Deus, calma aí, vamos devagar, vamos conversar. E o tempo vai passando, e nós vamos vivendo um evangelho, uma confiança desconfiando, uma confiança desconfiada. O pastor Daniel disse que é melhor a gente não prometer aquilo que a gente não vai cumprir, né? E esse tem sido o meu desafio. Deus, só vou falar aquilo que eu vou conseguir cumprir. Deus, eu só vou falar para o Senhor, aqui está a minha vida, nessa área eu te entrego a minha vida quando realmente eu estiver disposto. Porque, irmãos, é muito difícil você falar aqui no louvor, você levantar a mão, cantar, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aí a gente levanta a mão, ora e tal. E aí quando Deus realmente começa a trabalhar na nossa vida, a gente fala, calma, Deus. Nesta manhã, querido, o meu e o seu desafio é aprender a confiar no Senhor. O texto que eu li para vocês aqui vai falar sobre a ideia de confiança que Paulo tinha em Deus. E não era uma situação que Paulo vivia um evangelho igual eu e você às vezes vivemos. Nós ainda não somos perseguidos. Nós temos a liberdade de culto, de estar no lugar aqui reunidos. Nós não passamos por grandes dificuldades. Eu não estou falando aqui de que nós não passamos por dificuldades. Nós passamos por situações que nós temos que, a única coisa é confiar em Deus. Ainda nós temos o direito de ir e vir, liberdade. Mas a nossa confiança, a nossa esperança precisa estar em Deus. Nessa manhã eu queria convidar você, Provérbios 3:5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Salmo 118 diz assim, melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Quem confia no Senhor é feliz. Você já olhou para a cara de uma pessoa que ela é triste, né? Então ela é desconfiada. Pessoa que é feliz, ela confia, ela acredita. Independente da situação, do que ela esteja vivendo, ela vai falar, olha, uns confio em carros, outros em cavalos, mas a minha esperança está no Senhor. Eu queria convidar você nesta manhã a desafiar você a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando. A descansar, a pôr a sua confiança no Senhor. Independente de tudo que aconteça daqui para frente, faça um voto com Deus. Igual diz o pastor Daniel, não faça aquilo que você, não se comprometa com aquilo que você não vai cumprir, mas se comprometa com aquilo que realmente você vai cumprir. Se você dar um passo de fé hoje, esta manhã, dizendo, Deus, eu entrego ao Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou, faça isso. Não olhe para trás, descanse, confie. Gostaria de convidar o pessoal do louvor, convidar você a ficar em pé no seu lugar, por favor. Essa música vai falar sobre descansar no Senhor. Eu gosto muito dela. Todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu penso, falo, Senhor, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Deus, eu tenho perdido a confiança. E aí eu coloco essa música sempre para eu poder meditar. Para Deus falar no meu coração, ministrar ao meu coração. Então eu quero que você, enquanto cante essa música, fala, Deus, eu descanso no Senhor,
independente da situação, eu confio no Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio em tua graça. Nós estamos em tuas mãos. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, somente a graça de Jesus. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Queria convidar você
colocar a mão no seu coração, dizendo: Pai, independente de qualquer situação, eu quero confiar no Senhor, Pai. Eu descanso no Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, aqui está a nossa vida, aqui está o nosso coração, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas frustrações. Deus, nós estamos aí há quase 60 dias, menos de 60 dias para terminar o ano. Ó Deus, por favor, nós descansamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa rocha. Deus, que nós possamos deleitar no Senhor, descansar, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nos traz paz no meio da dor, nos traz paz no meio da guerra, Pai. Nos ajuda, nos ensina, me ensina a cada dia mais a depender e a confiar no Senhor. Nós oramos crendo nisso, Pai, nesta palavra, firmados nessa palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém.